Bem-vindos de volta ao canal Deus acima de tudo e todos. Vamos dar uma olhada em Apocalipse 4, primeiro verso. O apóstolo João diz o seguinte: Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que devem acontecer depois destas. Fui arrebatado em espírito e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono. Então, senhores, nessa cena nós temos o apóstolo João em espírito, ou seja, uma visão, não foi real, foi no sentido de que estava acontecendo fisicamente, mas em espírito. Estava ele aqui e ele viu na visão uma porta flutuando no céu, uma porta, uma espécie de portal, como nós entenderíamos em linguagem moderna, um portal no céu se abrindo. E uma voz surgiu desse portal que era como uma trombeta, e ele ouviu a voz. E percebam que o apóstolo diz que ele ouviu a voz, não necessariamente que era algo audível para todos, mas ele ouviu e chegou até ele a voz. E a voz dizia: Sobe até aqui, e eu te mostrarei o que acontecerá depois disso. Percebam que a voz disse: O que acontecerá depois disso? Depois disso o quê? Depois de você subir até aqui. Então o apóstolo aqui estava e subiu aos céus, foi arrebatado, e esse é o termo que, uh, que o escriba utilizou para relatar o que ele viu, o que ele ouviu em visão. Então esse é o capítulo 4 de Apocalipse, relatando, segundo o meu entendimento, um entendimento que é bastante comum, o arrebatamento que deve acontecer, o arrebatamento dos cristãos, que é o que João era, o apóstolo João era cristão, discípulo de Cristo, é o que nós somos, salvos por Cristo. O arrebatamento dos cristãos aos céus antes de começar os 7 anos do fim do mundo. Então, vamos entender aqui, por um minutinho, de que forma a linha do tempo se organiza considerando esse arrebatamento. Então, vamos fazer uma linha aqui, que vai daqui. Opa, peraí, que tem que baixar um pouquinho aqui. Isso, ok? Aqui, uma linha que vai daqui até aqui. E essa seria a nossa linha do tempo. No começo dessa linha de tempo, nós temos a criação do mundo. A criação do mundo está aqui. Daí está Adão, Eva aqui, ambos no paraíso. Então. E nesse tempo, eles tinham contato direto com Deus. Contato direto com Deus. Então, não havia que se falar, por exemplo, em fé, em acreditar em Cristo para ser salvo até a queda. Porque eles tinham contato direto com Deus. Deus ia passear com eles no jardim do Éden. Então ocorre aqui o evento que nós cristãos chamamos de a queda. A queda foi quando Lúcifer, o anjo rebelde, se apresentou para Eva e seduziu-a a fazer o que não podia, que era comer da árvore do bem e do mal. E duvidar do que Deus falou. Se vocês comerem, certamente morrereis. E Lúcifer disse: Não, não vão morrer. Então Deus falou uma coisa, Lúcifer falou outra, e a mulher decidiu acreditar que, que Lúcifer dizia a verdade, não o homem. Então, nesse período, a única coisa que os homens precisavam, Adão e Eva precisavam fazer, era ter boas obras. Então, tão somente eles tinham que não comer a tal da árvore. Eles só tinham que simplesmente não se aliar a Lúcifer. Mas na queda entrou o mal, entrou a morte no mundo, entraram os demônios, os espíritos começaram a ter
prevalência sobre o mundo, e Lúcifer se tornou o príncipe do poder do ar, se tornou o de fato governante desse mundo até que Deus fizesse algo a respeito. Então, nós temos a partir da queda aqui o começo da história da humanidade, realmente. Os seres humanos começam a se multiplicar sobre a Terra, cada um vai para um canto e escolhem alguns servir a Deus, outros escolhem se rebelar, e esse é o período em que no Monte Hermon descem 200 anjos chamados vigias. E esses vigias, entendam, senhores, a queda já tinha ocorrido, o mundo já estava entregue ao mal, de certa forma. E esses 200 anjos, eles decidem, vêm os seres humanos com as suas famílias e tal, formando alianças, formando reinos, formando sistemas políticos, ainda de forma embrionária, mas o coração deles se enche de cobiça por ter o poder que os primeiros reis, os primeiros líderes tinham. O coração deles se enche de cobiça de também ter esposas como os seres humanos tinham. E esses 200 anjos falam, nós deveríamos ter a ascensão sobre essas pessoas, esses macacos sem pelo, como alguns ocultistas dizem que é como Lúcifer se referia aos seres humanos. Embora Lúcifer não estava entre os 200, é importante entender isso, eram 200 vigias, era uma classe específica de anjos que a função deles era observar cada um observar um grupo específico geográfico e étnico de seres humanos. Então esses anjos, em conluio que consigo próprio, fizeram uma aliança e falaram, não, vamos descer e vamos tomar para nós esposas para sermos reis, sermos governantes nesse mundo. Então, eles desceram e tomaram para si esposas. E dessa união profana entre os anjos caídos, os anjos rebeldes e as primeiras bruxas, que são como nós chamamos as mulheres, que se aliaram a eles, surgiram os gigantes da antiguidade, surgiram os chamados Nefelins, que eram criaturas que eles não deveriam existir, pois nasceram da união profana entre os anjos caídos e as bruxas. E esses seres, embora eles fossem, como se diz, terrenos, no sentido de que as mães deles as mães deles eram mulheres, eles também tinham uma natureza que fazia parte dos seus pais, que era a natureza eterna, natureza espiritual, natureza angélica, natureza dessa casta de anjos aos quais os pais pertenciam. Então eles eram híbridos, eram criaturas que não deveriam existir. Então os senhores me perguntam como eles conseguiam existir se realmente eram criaturas que não foram feitas para se juntarem. Acontece que os pais deles, os anjos caídos, os vigias, tinham superpoderes, eles tinham poder celestial que a eles foi dado para que cumprissem suas missões. Então, eles perverteram o uso desse poder sobrenatural de deuses com D minúsculo e simplesmente manipulavam a matéria que para quem está na eternidade, esse mundo é uma ilusão, é como se fosse um código de computador, algo facilmente manipulável. E assim eles fizeram. E essas criaturas, esses gigantes, essas criaturas malignas que não eram para existir, eram criaturas, eles começaram a se multiplicar sobre a Terra. E alguns tinham duas cabeças, outros tinham asas, outros tinham
rostos que se assemelhavam ao rosto dos seus pais, reptilianos, e eram enormes e grandes em poder, etc. Não contente em fazer isso, os vigias também tomaram para si, segundo o livro de Enoque, segundo o livro dos gigantes, criaturas, animais, 200 animais, e entre aves do céu, répteis da terra e todo tipo de animais, e eles inseriram o seu DNA nesses animais e geraram o que nós chamamos de monstros, que são os híbridos das mitologias. De onde surgiu essa ideia de um híbrido? De onde surgiram os dragões? De onde surgiram essas criaturas que parece que não faz sentido nenhum elas existirem? E elas surgiram do cruzamento dessas criaturas eternais, celestiais, angelicais, com répteis, com criaturas terrenas. E esses monstros não tinham para onde ir, a terra não podia sustentá-los. Então, o mundo foi se tornando um grande caos. As pessoas começaram a ser perseguidas, devoradas, escravizadas por esses monstros. E as pessoas desesperadas clamaram a Deus. E assim nos diz o livro de Enoque, o livro dos gigantes. As pessoas sofreram na mão dessas criaturas e uma grande quantidade de violência se espalhou pela terra por conta dos nefelins, dos gigantes, e espalharam o sangue das criaturas puras, das criaturas criadas por Deus na terra, e sobre elas tiveram prevalência. Eis que Deus, vendo o choro, o clamor dos seres que eram deles, que eram dele, que eram criados por ele, ele decidiu dar um basta nessa situação. Enviou seus anjos para, primeiro, acorrentar os 200 vigias para que eles parassem de aumentar a quantidade dessas monstruosidades sobre a terra, e avisou um homem puro, um homem santo, chamado Noé, um homem que não tinha DNA Nefelim, que ele enviaria sobre a terra o dilúvio. Então, este homem deveria fazer uma arca para salvar a vida deles. Então, eis que, primeiro, ele enviou um espírito de confusão entre os nefelins, entre os monstros, para que eles destruíssem-se a si mesmos, fizessem guerras, os monstros fizessem guerras com os gigantes fizessem guerra com os monstros, cada espécie de nefelim se voltassem contra os seus irmãos, contra as monstruosidades que estavam tendo a prevalência sobre a terra. E daí surgem as lendas de titãs contra deuses, as lendas gregas de uma casta de deuses, entre aspas, deuses com D minúsculo, em guerra com outros deuses. E aos poucos os números dessas monstruosidades foram diminuindo e a terra foi aos poucos se purificando de tal calamidade. E Deus enviou então, como eu havia prometido, depois de 120 anos, as chuvas do dilúvio, e houve então uma grande catástrofe na Terra, da qual só sobreviveram Noé e sua família, porque Deus criou uma saída para eles, que era ficar na arca, que era preservada de forma sobrenatural, muito embora todo o mundo tivesse sido destruído, porque diz a Bíblia que as fontes do abismo se abriram. Então não é só uma questão de que havia nuvens no céu e essas nuvens veio uma chuvinha ou veio um chuvão. As fontes do abismo se abriram. Então havia fontes de água surgindo na Terra de forma sobrenatural de todos os lados, de outras dimensões, de forma que era impossível escapar. E não houve carne que sobrevivesse entre as criaturas que respiravam ar.
que não viviam na água. Portanto, acaba aqui então a história dos gigantes e nefelins até onde nós sabíamos. E percebam que durante esse período aqui entre a queda e o envio o envio do dilúvio, também estava prevalecendo as obras. Porque, muito embora Deus estivesse se afastando dos homens, os homens viam as criaturas, viam os monstros que estavam se espalhando pela terra, os anjos estavam ainda dominando a terra. Porém, eles tinham que escolher pela fé a quem eles iam servir, aos gigantes, monstros que vinham com violência forçar eles a fazer coisas que eles não queriam, ou a Deus que ainda estava como ainda está, exercendo de alguma forma, embora tivesse que agir respeitando o livre-arbítrio dos homens, ainda estava de alguma forma interferindo para aqueles que nele confiavam. Então, da mesma forma com Noé, porque ele teve que fazer a obra e a fé. Pela fé, ele construiu a arca. Mas a obra foi a arca. Então eu acredito, mas não vou construir, o senhor faz para mim uma. Não, ele fez ambos. Então, após o dilúvio, houve a era da formação de Israel, quando Abraão, depois Isaac, depois Jacó, que se tornou Israel, o começo do Velho Testamento. Daí eles foram para o Egito, ali moraram, e depois da escravidão no Egito, Deus levantou Moisés para salvá-los da escravidão do Egito. E, de novo, eles saíram do Egito tanto por fé naquilo que Moisés disse nas palavras do Senhor, pelas obras. Eles tiveram que fisicamente sair do Egito. E daí, da mesma forma, começou o Estado de Israel propriamente dito, e foi estabelecida a monarquia com Saul, depois Davi, com Saul, perdão, e depois Davi e tal, e o reino foi andando e tal. E da mesma forma, nessa época também a fé e as obras prevaleciam, porque embora houvesse os 10 mandamentos, houvesse a lei, o ser humano só tentava obedecer às leis porque ele tinha fé. Então. Porém, houve a queda de Israel, o Estado entrou em decadência, foram invadidos por essa ou aquela nação em períodos diferentes e tal, e chegou os dias de aproximadamente 2000 anos atrás, quando finalmente Cristo nasceu. Nós cristãos entendemos que ele é Deus encarnado, teve seu ministério de 3 anos aqui após chegar à idade de 30 anos e entregou a sua vida para pagar pelos nossos pecados. Passou 3 dias, ele ascendeu ao céu, ressuscitado, e foi, como nós entendemos, reinar ao lado direito de Deus, num trono celestial, e aguardar, conforme diz a Escritura, sente-se à minha destra e direita, até que eu elimine os seus inimigos. Então, e é lá que ele está intercedendo por nós. E nós entendemos que essa era onde nós devemos ter fé em Cristo. E a fé em Cristo nos salva. Acreditamos que Cristo é Deus, acreditamos que Cristo morreu para salvar nossos pecados e ressuscitou conforme as Escrituras para honra e glória eterna. E Ele, em contrapartida, faz em nós
as boas obras, de modo que as coisas boas que o cristão faz, ele não faz de si mesmo, ele faz de Cristo que o salvou. Então, o efeito colateral da salvação são as boas obras do cristão. Por isso eu digo que o céu não é lugar para pessoas boas. O céu é lugar para pecadores que aceitaram Cristo, porque as boas obras que fazemos depois que Cristo nos salva, elas não vêm de nós, ela é Cristo manifesto na nossa vida. De modo que a fé, que também é um presente de Deus, porque muita gente não crê, então Deus teve a bondade de nos permitir ter essa fé, ela nos liga a Cristo, e Cristo faz as suas obras através de nós, então o bem que nós fazemos já não fazemos por nós, fazemos porque Cristo está habitando em nós. E nesses 2000 anos que se passaram, assim foi, a salvação é desta forma. Até aqueles que eram justos, acreditavam em Deus, eles ficavam num lugar chamado paraíso, até Cristo vir. E é dito nas Escrituras que quando ele foi crucificado, ele desceu a esse lugar chamado paraíso e levou os justos para o céu. Então, o paraíso está desativado após a vinda de Cristo. Segundo dizem as Escrituras, assim eu acredito. E vai chegar um momento, senhores, na história humana, um divisor de águas, um novo divisor de águas, que aqueles cristãos, talvez eu, talvez o senhor, talvez a senhora, se nós estivermos vivos, antes de começar o fim do mundo de verdade, nós sabemos que o mundo está numa situação difícil, uma situação onde o mal impera, mas isso assim é desde a queda, senhores. O mal governa esse mundo desde a queda, não é algo que é uma grande novidade. Mas vai haver um momento em que, antes de começar o fim do mundo, surgir o anticristo, começarem a se cumprir as profecias, nós, cristãos, seremos arrebatados para ficarmos escondidinhos aqui, protegidos por 7 anos juntos de Cristo, enquanto o fim do mundo, o grande final da história humana, se descortina ao longo de 7 anos, 3 anos e meio de reinado do anticristo e 3 anos e meio de retribuição de Deus Todo-Poderoso. Então, e assim se encerra a história humana. Então, mais ou menos um esboço aqui da linha do tempo da história da humanidade. Espero que tenham gostado e até a próxima.